Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 13 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Colapso. Até 70% das tropas russas são eliminadas antes de chegar à linha de frente. Isso é insano. Isso é para um exército normal, um exército preparado para o segundo maior exército do mundo, de quase 200 nações que existem no mundo. Isso é inconcebível, mas este é o exército da Rússia. Mata os seus, mas não consegue matar o inimigo para assumir o controle. No vídeo de hoje, analisamos uma revelação impressionante, vinda diretamente dos oficiais que operam na linha de frente, sobre o colapso logístico das forças russas. Aqui nós vamos descobrir como as táticas de ataque em massa da Rússia se esgotaram e por que a maior parte de seus soldados é neutralizada antes mesmo de iniciar o combate, antes mesmo de enxergarem qualquer posição ucraniana ou de vê-los também qualquer soldado ucraniano. Eles são eliminados antes disso. Muitos, talvez uma certa maioria, ela é eliminada no primeiro contato com a guerra nesse teatro de operações. Acompanhem aqui os dados, vamos mostrar alguns dados que apontam para uma crise sem precedentes no recrutamento do Kremlin e a mudança na iniciativa estratégica da guerra. Inscreva-se no canal, aqui você verá a verdade. Peço a todos que deem um like e você também que se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações e você escolhe o que quiser assistir. Deixe seu like, compartilhe com todos os seus contatos e faça seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Conto com vocês, muito obrigado. O panorama operacional na linha de frente apresenta transformações drásticas na dinâmica das forças de invasão das tropas russas. De acordo com relatos que são diretos de um tenente sênior, seria no caso um tenente sênior é primeiro-tenente, das forças de defesa da Ucrânia. Ele tem o nome de Alex, e na realidade não é o nome dele, é o pseudônimo que ele usa. Todos os soldados podem usar um pseudônimo, ninguém precisa se apresentar pelo nome. A Ucrânia sabe quem é o nome, tem os registros, tanto os dela como dos voluntários estrangeiros, mas todos têm um pseudônimo. Então esse Alex, ele falou sobre o nível de desgaste que atingiu patamares críticos da Rússia, né? O oficial detalhou em suas comunicações que entre 60% e 70% dos combatentes enviados pela Rússia são eliminados, antes mesmo de conseguir alcançar a linha de contato definitivo. Esta taxa de mortalidade e neutralização precoce ocorre devido ao monitoramento total das rotas de aproximação por parte da artilharia e dos sistemas de monitoramento ucranianos. Como consequência direta dessa interceptação em massa, na retaguarda, os ataques terrestres convencionais promovidos pelo exército da Rússia tornaram-se ocorrências extremamente raras na atualidade, segundo o tenente Alex. O primeiro-tenente Alex enfatizou que os recursos humanos disponíveis para o comando militar de Moscou não são ilimitados, ao contrário do que aponta a propaganda oficial que diz que eles são ilimitados. Há cerca de 6 meses, as tropas russas podiam se dar ao luxo de lançar ofensivas regulares diárias, ou aliás, que eles faziam naquelas massas, naquelas linhas de carne moída. Hoje o cenário se mostra completamente paralisado. Mesmo no período anterior, esses ataques já vinham sendo executados de forma precária, sem o apoio necessário de veículos blindados, de transporte ou de tanques de guerra. Atualmente, investidas coordenadas em larga escala só acontecem em situações isoladas, quando algum comandante do setor, de uma determinada divisão, de uma determinada brigada, ou mesmo comandante de unidade, batalhão,
ele elabora um plano alternativo fora dos padrões, porque os russos, devido a derrotas constantes, devido a altas baixas de pessoal, altas baixas, perdas de material bélico, logística e outros, eles mudaram, o modelo ficou esgotado, e aí esse modelo de assalto massivo, né? E as lideranças das forças russas foram forçadas, na realidade, a abandonar os ataques frontais e constantes que geravam grandes perdas. A alternativa encontrada pelo exército russo foi a transição para as chamadas táticas de infiltração em profundidade, através do terreno em disputa. Esse método de infiltração tática consiste na tentativa de fazer pequenos grupos de soldados penetrarem de forma furtiva nas posições avançadas controladas pela Ucrânia. Essa abordagem explora o fato de que a linha de defesa na região não se comporta como uma trincheira contínua e ininterrupta em nenhum dos lados há alguns anos. A ausência de linhas fortificadas contínuas em ambos os exércitos é o elemento geográfico que a Rússia tenta explorar como seu principal método de avanço neste momento. No entanto, o oficial Alex, o oficial ucraniano, observa que essa nova abordagem tática adotada pelo exército russo nem sempre apresenta resultados práticos ou eficiência no campo de batalha. A razão principal do fracasso reside no fato de que os russos não conseguem reunir uma quantidade suficiente de pessoal sobrevivente após a travessia das linhas ucranianas. Porque eles vêm em grupos muito pequenos, 3 a 5 pessoas. A maioria dos grupos tem sido destruída antes de alcançar os alvos dele, que eles estão atrás das linhas ucranianas. Muitos também deles são eliminados antes de chegarem às linhas ucranianas, e um número muito pequeno que consegue passar e difícil sobreviver. Aí, quando são identificados pelos ucranianos, são monitorados pelos ucranianos, ou eles se rendem ou eles sofrem baixas. Sem um volume expressivo de soldados concentrados em uma posição avançada, torna-se impossível consolidar conquistas locais ou sustentar ações militares em grande escala. A fração de soldados russos que sobrevive à travessia inicial encontra-se isolada, sem suprimentos adequados e vulnerável aos contra-ataques cirúrgicos das defesas ucranianas. Com base nessas observações de campo, o tenente Alex projeta que em um futuro muito próximo o exército inimigo enfrentará uma crise ainda mais acentuada em seu potencial ofensivo. As táticas de guerra desenvolvidas pelos generais russos, na realidade, tem gente que diz que estão se esgotando, eu acho que já se esgotaram, mesmo com essas infiltrações que já são conhecidas pelos ucranianos e às vezes não tem muitas rotas para passar, para passar pelas linhas ucranianas previsíveis. E os ucranianos esperam esses grupos de infiltrados virem por essas rotas previsíveis, mas também eles patrulham com drones de reconhecimento e patrulhas de infantaria as outras áreas que não são tão previsíveis. Esse ciclo de destruição contínua cria uma escassez crítica e um déficit de pessoal especializado nas fileiras das unidades que operam na vanguarda do fronte. A incapacidade demonstrada pelo exército russo para reunir soldados suficientes, mesmo com avanços geograficamente limitados, confirma o declínio da eficácia de suas forças terrestres. A escolha de realizar entradas extremamente pequenas e baseadas em grupos reduzidos reflete a falta de blindados e a fragilidade do sistema logístico de apoio. O método de infiltração furtiva perde eficácia gradualmente à medida que a inteligência militar ucraniana aprimora a detecção dessas pequenas células de infantaria em movimento em direção ao território ucraniano. Um exemplo prático da contenção dessas investidas ocorreu recentemente na importante região de fronteira entre as províncias de Dnipropetrovsk e da província de Donetsk. Neste setor específico, as Forças Armadas da Ucrânia interromperam de forma definitiva o avanço planejado pelas tropas russas através de barreiras coordenadas.
Além de bloquear o avanço do exército moscovita, as unidades ucranianas conseguiram recuperar parcelas significativas de terreno valioso naquela área ao longo dos últimos meses. As observações detalhadas pelo tenente Alex aplicam-se diretamente a este trecho do fronte, onde a flexibilidade tática superou a insistência numérica do comando russo. O cenário de enfraquecimento das capacidades da Rússia repercute intensamente entre analistas internacionais e Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa em todo o mundo. E também em muitas forças militares de países que observam atentamente o que está acontecendo nessa guerra. De acordo com dados publicados e avaliados pela revista britânica The Economist, de renome internacional e de alta credibilidade, a iniciativa geral do conflito dá sinais claros de estar mudando em favor da Ucrânia. Pela primeira vez desde o início da invasão, em grande escala ocorrida no ano de 1922, que é a segunda fase da invasão, analistas apontam uma perda de controle operacional por parte de Moscou. A publicação britânica The Economist afirma que as forças russas estão enfrentando reveses crescentes no campo de batalha, acompanhados por perdas de equipamentos cada vez maiores. Esse quadro é agravado pela eficácia crescente dos ataques ucranianos executados em profundidade, bem atrás das linhas de frente tradicionais estabelecidas ali no leste da Ucrânia, que é o caso que nós estamos analisando. Essas incursões de longo alcance destroem depósitos de munição, centros de comando tático e refinarias, paralisando a capacidade de reação das tropas que estão na linha de contato. Estimativas da inteligência militar sugerem que a Federação Russa perde atualmente uma média de aproximadamente 35 mil soldados todos os meses. Esse ano foi basicamente o que aconteceu, o ano de 2026. E outros anos teve alguns meses que chegou a esse número, chegou até a 40 mil em alguns meses aí. Esse ritmo de baixas severas excede de forma considerável a capacidade máxima de recrutamento e de treinamento mantida pelo sistema de mobilização de Vladimir Putin. O total acumulado de baixas desde o início da invasão em grande escala já se aproxima da marca histórica de 1.400.000 homens entre mortos e feridos. Estes indicadores são calculados com base em levantamentos detalhados realizados pelas equipes de estatística e monitoramento do Ministério da Defesa da Ucrânia. Outro problema estrutural grave que afeta diretamente o planejamento militar em Moscou é a deterioração acentuada na proporção de soldados mortos em relação aos feridos. As autoridades governamentais ucranianas, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, apresentaram relatórios indicando que as forças russas enfrentam uma realidade médica alarmante. Os dados apontam que o exército russo chega a registrar a perda de quase 2 soldados mortos para cada combatente que sobrevive com ferimentos no campo de batalha. A situação é muito grave para os russos. É o colapso. Essa estatística representa uma piora drástica e profunda em relação aos índices médicos registrados no período inicial da guerra de agressão promovida pelo Kremlin, ou seja, o exército russo efetivamente colapsou. Não tem mais muito para onde ir. Deve sair essa ofensiva de verão, a nova que eles estão, porque a primavera-verão fracassou. E eu acho que a ofensiva de verão vai ser novamente uma ofensiva russa fracassada ali na região de Donetsk. E mesmo que seja em outro lugar, vão fracassar, porque o exército deles está nas mesmas condições em todo o teatro de operações da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.